Boa tarde. Estava me lembrando, já faz alguns bons anos, quando a gente estava começando a fazer o período da construção na Itália, do templo, e foi mais ou menos o mesmo período também onde começou-se a fazer algo aqui no Brasil, aqui em Cruzília e também em Campos, né? E naquela época, eu lembro do Rinpoche dizendo, nós precisamos de lugares onde a gente possa ir, como lugares de peregrinação, e a gente não sabe por quanto tempo ainda vai ser possível viajar para longe. Ele dizia, hoje em dia a gente vai todo ano para Borobudur, na Indonésia, para o Tibete, etc., e muitas dessas viagens, enquanto a gente fazia a viagem, parecia que ia ser para sempre. De repente, um dia, pum, mudou. Né? E diante disso, o Rinpoche tinha já há muito tempo dito isso, que tem uma questão que as coisas não, pelo mais que possa parecer estranho, são impermanentes. Né? Então, as realidades, elas não se ficam, as situações não ficam as mesmas, elas vão se transformando, vão mudando, aquilo que parece que é de um jeito, daqui a pouco quando vê não funciona mais, etc, etc. Né? E quando a gente olha, uma das coisas que são muito importantes no nosso caminho espiritual como um todo, em geral, eu acho que vai mais além até do caminho espiritual em si. Obrigado. É o fato da gente poder fazer peregrinações. Sair de casa, ir a um lugar com um propósito, né? Ir a um lugar abençoado, ir a um lugar sagrado. Isso é uma coisa que é super importante, né? Tem até esse provérbio tibetano, não sei nem se é um provérbio, mas essa fala que diz: quando você rezar e não tiver resultados, estudar e não tiver resultados, meditar e não tiver resultados, e assim por diante, faça uma peregrinação. Né? Quando já tentou de tudo, não deu certo, faça uma peregrinação. E a peregrinação não é vista como aquela ideia de ter que ir de joelhos, 2 passos para frente, 1 para trás, ou sei lá quais outras formas possíveis, ir em prostração de São Paulo a Cruzília. Não estamos falando necessariamente disso, estamos falando do fato de poder sair da nossa casa, de onde a gente vive, do nosso contexto, ir a um lugar que para nós é um lugar sagrado, com um propósito. Isso por si só já tem um benefício. Né? Então o benefício de sair, o benefício de fazer a viagem, o benefício de ir até lá, o benefício da gente poder sair um pouco de como eu posso dizer? A gente vive dentro de uma dinâmica, não sei nem se a palavra correta não é dinâmica. Sair um pouco dessa estrutura na qual a gente tem medo de sair da zona de conforto. Então, sim, é um pouco longe, depende, é tudo relativo, mas digamos que sim. É difícil? A estrada não está perfeita? Não. Tem isso, é a chuva, tá. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa de poder sair disso. Né? A gente vive cada vez mais dentro de uma estrutura no qual a gente precisa ter, a gente tem essa estranha ideia que para que a gente esteja bem, a gente tem que ter um nível alto de conforto e um nível baixo de esforço. Né? Então, quanto maior for o conforto e menor for o esforço, mais feliz vamos ser. E eu não acredito muito que isso seja real. Né? Mas, como o Rinpoche dizia, naquela época ele dizia, então a gente tem que criar os nossos próprios Borobudur. We make our Borobudur. Né? E quando em albaniano ele falava Borobudur, que não é necessariamente a questão de construir Borobudur igualzinho como Borobudur na Indonésia, mas é a questão de criar um lugar sagrado para que a gente possa ter este movimento, que é algo que é super importante para todos nós.
né? Então, não é uma questão tanto de criar uma tradição e todo mundo ter que fazer uma peregrinação, não, mas é a questão para nós mesmos poder incluir na nossa vida esse processo de sair, de ir até um lugar sagrado com uma intenção específica, com um lugar que esteja especialmente conectado, nesse caso, com a nossa tradição, com a nossa linhagem. Isso também tem uma coisa, porque a gente é como se fosse, digamos, cada um está sintonizado de um jeito, né? Tem um que vai num lugar e se conecta, outro que vai no mesmo lugar e não se conecta. Depende muito como que a gente está. Então, para nós, tem lugares que são mais sagrados. Então, quando o Rinpoche veio para cá e criou esse espaço, a mesma coisa para Campos do Jordão também, eu vou te falar, a gente precisa ter os nossos lugares, Albaniano a mesma coisa, mesmo ter os nossos lugares de peregrinação. Poder sair, ter este lugar. Okay? Então, assim, dentro desse ponto de vista, tem até um lado positivo, que não seja uma coisa que seja extremamente perto, que não seja extremamente acessível para a maioria de nós, por uma questão também que o processo de ir, ele tem uma importância também, né? A gente vive muitas vezes na pressa de ter que já fazer, já chegar. A gente tem a sensação que o caminho para chegar até o lugar não faz parte do processo de estar lá. É como se fosse, começa quando a gente chegou. Na verdade, começa quando tem a ideia de ir. Aí é que começa o processo. Quando foi lá, entrou no carro, pegou o ônibus, o que foi? Já começou o processo, né? Então já vai indo. E isso, na verdade, tem um lado que é super importante, né? E ainda, eu acho que tinha um valor ainda muito maior quando se faziam as peregrinações que saía-se andando, né? Quando se fazia as peregrinações andando, o processo de chegar até o lugar em si já era talvez a parte mais importante do todo. Aí, uma vez que chegava lá, tinha um momento de estar naquele local, daquilo que se fazia, depois tinha um processo de volta também. Então, ia-se como o próstito, tinha um processo de transformação, tinha um redirecionamento da própria vida quando voltava, ou para onde eu estou indo. E a gente perdeu muito esse processo, porque a gente está num lugar, de repente a gente já está no outro, não tem o tempo para poder ir de uma realidade para outra, né? Então, assim, poder também ter essa coisa de um pouco mais lento, isso tem uma importância também, né? Isso me lembrei agora, ano passado, eu acho que foi, tinha um grupo de budistas na Itália que decidiram fazer a peregrinação dos vários centros budistas da Itália andando. Então eles foram passando, não sei quanto tempo que eles demoraram, alguns meses passaram andando, e foram andando de um centro até o outro, aí dormiam em cada centro, vieram lá em Albaniano também. Então, porque na Itália tem essa antiga tradição dos caminhos de peregrinação que vai andando, né? Então tem o caminho que vai lá de toda a Itália até Roma para fazer peregrinação a Roma, né? Então eu não sei, de São Paulo até Cruzilha andando, daqui uns 300 quilômetros mais ou menos. Ah? Mais de 300. Talvez andando é menos, não sei. Né? Andando deve ser menos. Né? Tem que subir umas montanhas e tal. Mas o ponto não é nem o fato que se alguém um dia vai fazer isso ou não. O ponto é o fato da gente poder sair, entender que o processo é importante, que não tem pressa, poder se colocar nessa atitude também da gente fazer algo sem colocar a pressa de ter que fazer e ter que conseguir dentro de uma certa, como eu posso dizer, produtividade, tem que funcionar tudo assim, certo, né? Então, acho que isso também é um aspecto que é importante quando a gente fala da peregrinação, né? E também tem o fato que a gente coloca, quando a gente faz uma peregrinação, a gente coloca um objetivo e a gente tem uma questão de lidar com todas as dificuldades que possam se encontrar no caminho. Então, sejam quais elas são, a gente continua, a gente segue, né? Teve um ano indo para Borobudur, na Indonésia, que teve o vulcão que explodiu. Alguns de vocês estavam lá, né? Quem estava lá aqui esse ano? Né? Algumas pessoas estavam lá. E foi assim, um ano que eu me lembro, estava lá um monte de... O que a gente faz? Volta, não volta? Não, vamos. Né? Também chegamos até aqui, né? Chegamos até Jakarta,
voltar não é tão óbvio assim, né? Algumas pessoas acabaram voltando. Mas o fato é que tudo isso, o fato de estar diante, de ter uma dificuldade, de não ver a dificuldade como um obstáculo em si, mas como uma pequena dificuldade a ser superada, tudo isso nos faz bem. Ok? Então, bem rapidamente é o fato da gente poder sair um pouco dessa nossa zona de conforto, sair um pouco de onde a gente normalmente acaba vivendo e poder se conectar com algo que é mais importante para nós, poder se conectar com a nossa prática, poder conectar com as bênçãos que a gente recebe, poder estar em silêncio, estar mais na natureza, longe de todo o contexto que a gente tanto vive, mas que ao mesmo tempo nos consome. Né? Então, para isso eu acho bom, fico feliz que estamos todos juntos aqui. Acho que hoje de manhã, quando a gente foi lá, foi tudo muito bom, o fato de ter podido subir na estupa, etc. Depois vai devagarzinho, um passo depois do outro, cuidando de todo aquele espaço. Né? E depois a gente pôde ter plantado, a chuva foi bom também. Eu acho que é bom de vez em quando, assim, um pouco, ter contato com os elementos, sair um pouco, como disse antes, da zona de conforto. Né? Isso eu acho que é bom. E o processo da estupa, uma coisa assim entre nós, é o fato que, assim como foi o templo em Campos, os próprios centros de Dharma, todos os centros, é uma coisa que é de todos. Então isso quer dizer, está aí para todos nós, toca a cada um de nós, né? Ninja também. Né? Então, toca a cada um de nós fazer a nossa parte, né? Para poder cada um de nós está aí cuidando, cada um de nós podendo fazer a nossa parte. Por isso que eu acho que para cá também foi importante a gente poder ter tido hoje, começar plantando as árvores. Né? O Rinpoche fez a parte mais importante, que é fazer o canal central, com as bênçãos, tudo. Aí agora a gente vai devagarzinho cuidando para poder fazer tudo lá. Né? Mas é uma coisa que tem que ser de todos. De uma certa maneira, isso me lembra uma vez que eu estive na Tailândia, com o templo de Dhammakaya, que são enormes. Alguns de vocês chegaram a ir lá. Para dar uma ideia, a última vez que eu estive lá, não, a penúltima, ou alguma coisa assim, uma das últimas vezes que eu estive lá, conversando um dia, eu perguntei para eles quantos membros vocês têm, quantas pessoas fazem parte do grupo, da organização. Eles falaram, membros registrados, que tem lá, não sei se oferecem uma mensalidade ou não, mas são membros registrados, eram 4,5 milhões. Né? Então, assim, são bem grandes a estrutura dele. E quando eles fizeram o templo principal deles, me disseram que tiveram umas 2, 3 pessoas que queriam oferecer praticamente quase todo o templo. E eles não aceitaram. Eles falaram, o templo é de todos, deve ser oferecido por todos. Então, foram lá, fizeram um sisteminha, cada um oferecia uma estátua, tal, e através disso fizeram tudo, né? Porém, isso me leva ao fato que a gente tem que aqui, cada um fazer o que pode, dentro do que pode, lembrando que é de todos nós. Né? Assim, as condições iniciais se criaram de uma maneira, através do qual do Marcos, que ofereceu esse terreno, ofereceu essa primeira parte de fazer a movimentação da terra, e colocar lá o canal central. Isso fez com que o Rinpoche viesse aqui tantas vezes, né? Eu não sei se vocês sabem a história de como que chegou-se a ter isso aqui. O início. A gente estava em Borobudur, na Indonésia, com o Rinpoche. Aí alguém veio para o Rinpoche e falou, Rinpoche, já que a gente tem que vir aqui, e estavam falando que o Hotel Manohara, que é o hotel que a gente sempre ficava, ia fechar. Efetivamente, depois não fechou exatamente, mas mudou. E falaram, então como que a gente vai fazer? As próximas vezes que a gente vier para cá, para Borobudur, na Indonésia, não vai ter muito bem onde a gente poder ficar, etc. Aí começaram a ver a possibilidade de a gente comprar um terreno lá e fazer um pequeno gompinho, alguma coisa para poder fazer as atividades lá. Aí viu que na Indonésia, quem não é indonesiano não pode comprar terreno. E começou a ver várias coisas. E aí de qualquer maneira, fomos ver uns terrenos que estavam lá, etc.
Aí no meio disso, o Marcos diz para o Rinpoche, mas eu tenho um terreno. Não é aqui, mas eu tenho um terreno, lá em Minas. E lá a gente pode fazer uma réplica de Borobudur. Aí foi o que o Rinpoche falou, sim, então vamos. Não compramos terreno aqui, mas fazemos Borobudur lá. Foi aí como que isso foi a condição, né? Como são as coisas... É super interessante de observar como muitas vezes uma coisa acaba levando para outra e de repente quando a gente foi ver, estamos aqui, né? Então naquela vez, se não fosse a conversa que o Manohara ia fechar, provavelmente a gente não estaria aqui. Né? Como as coisas vão aí se encaixando, né? Então foi assim que começou, porém ao mesmo tempo tem um lado que eu acho super importante, que é o fato da gente não ter a estupa totalmente terminada. Assim como foi em Campos, foi oferecido o espaço, tudo, mas não totalmente terminado. Aqui foi oferecido um espaço, que foi feita uma parte importante, que o Rinpoche pôde estar aqui, mas não totalmente terminado. Isso qual que é uma das mensagens que isso nos dá? É um espaço, é um local que é de todos, temos que cuidar todos. Então, a gente tem que juntar as forças e ver de que maneira que a gente pode fazer. Plantando as árvores, começando por um pequeno gompa, fazendo uma coisa aqui, outra lá, para poder usar, vir, se conectar, e devagarzinho a gente vai cuidando do lugar, fazendo o que for. Mas o fato é, eu acho que uma das mensagens que o Rinpoche nos deu, e ele deu essa mensagem por muitos anos da vida dele, fazendo muitas viagens, indo nos lugares sagrados, e depois nos últimos anos criando lugares sagrados para nós na Europa e aqui no Brasil, o significado é, precisamos fazer peregrinações. É importante para nós sair de casa, ir a um lugar sagrado, fazer este movimento, estar lá, meditar, fazer as preces. É importante fazer isso. Ok? Então, assim, eu sempre acreditei nisso, mas eu acho que a gente hoje em dia vive numa época onde isso está se tornando ainda mais evidente. E por muitos anos eu me lembro que o Rinpoche, quando tinha alguém que tinha qualquer coisa, ele falava, não, vamos viajar. Vamos para o Nepal, para a Índia, para a Indonésia, para o Tibete, aí isso vai te ajudar. Quando tinha alguém, várias vezes tinha um problema, falava, não, vai viajar. Mas qualquer viagem, vai fazer uma peregrinação. Eu acho que isso é importante. Então a gente veio essa vez. Eu sei que para muitos de vocês foi um esforço também vir até aqui por pouco tempo, etc. Mas ao mesmo tempo tem um movimento aí que acontece, que eu acho que interno, que é super valioso. A gente tem que ter a nossa própria experiência diante dele também, ok? Então, tanto a gente estando juntos aqui, quanto em outros momentos, cada um pode vir sozinho, pode vir em outro grupo de pessoas, vir aqui, visitar, etc. É possível também, ok? Mas eu queria estar trazendo essa memória do fato que, como o Rinpoche trouxe inicialmente para esse local, como foi a intenção que foi colocada desde o começo, né? E um dos aspectos que também é importante é que a maioria de nós, dentro do contexto no qual a gente vive, vive uma vida na qual está sempre ocupado e acaba se tendo dentro dessa vida do dia a dia também uma certa dificuldade de poder compartilhar e estar junto. A gente vive um estilo de vida que é bastante individualista, né? Então, cada um no seu, cada um do seu jeito, cada um no seu espaço, no seu tempo, etc, etc. Porém, nós não somos animais solitários. Nós somos animais de grupo, de manada. A gente precisa estar juntos, isso faz parte da nossa realidade. A gente precisa... É super importante para nós também ter o sentimento de pertencer. É super importante, de várias maneiras. Então, a gente pode até ver como que no final a própria tecnologia levou
um dos lugares onde mais coloca energia é fazer as mídias sociais, é para pertencer, fazer grupos. Só que, como disse uma vez um amigo, ter muitos amigos no Facebook, isso faz já uns bons anos atrás, ou seja Facebook, seja o que for, ter muitos amigos no Facebook é como ter muito dinheiro em Monopoly, ser rico com Monopoly, né? O banco imobiliário. Então, a verdade é que não é o bastante, mas a gente precisa de contato, a gente precisa pertencer, a gente precisa compartilhar, poder passar momentos bons juntos, poder superar dificuldades juntos, isso é importante para nós. Então, tem vezes que na vida que a maioria faz dentro da cidade, no dia a dia, é difícil encontrar esse espaço. Porque ao mesmo tempo está lá, cada um está preso com uma coisa, com a sua história, aí começa o dia, quando chega no fim do dia, está tão... Não sei se a palavra correta em português é suefato, né? Overwhelmed. Sobrecarregado, não. Suefato vem já do italiano, mas é assim, é demais, é muita coisa, não tem mais espaço para nada. Saturado, talvez. Não tem, falta espaço para poder refletir, falta espaço para meditar, falta espaço para poder olhar para o outro e sorrir. Se faz as coisas dentro de um espaço que é formal, dentro de uma formalidade, dentro de um hábito, mas muitas vezes eu vejo essa falta de espaço que tem, né? Por isso que isso é uma das razões que eu acho que é importante para todos poderem estar saindo, vindo, por exemplo, para aqui, para campus, poder ir num lugar onde, eu vou compartilhar com as outras pessoas, somos diferentes, porém temos um objetivo em comum, temos uma conexão em comum, a gente tem um pertencer à mesma sangha, à mesma comunidade espiritual, à mesma família espiritual, estamos juntos nisso, isso é uma coisa que tem um valor bastante importante para nós. Fora a questão de também estar cultivando a amizade no nível bem simples, humano também, de poder estar fazendo as coisas juntos. Eu acho que isso por si só tem uma importância bastante grande. Que a gente precisa de verdade cuidar e valorizar e assim por diante. Ok? Então isso assim é um pouco o que eu queria só estar trazendo também. E antes de voltar, antes da gente, cada um voltar para a sua casa, né? Então, eu imagino que amanhã, de manhã cedo, ainda chuva permitindo, mas imagino que sim, a gente vai de novo até a estupa, faz algumas preces lá, né? Faz uma prática lá, antes de cada um voltar para casa. E é importante que cada um coloque um propósito. Porque o que acontece é que tudo aquilo que a gente faz na vida tem uma correspondência externa, tem o que eu faço, onde eu vou, o que eu vejo, o que eu toco, o que eu digo, o que eu escuto, etc. E tem algo que acontece dentro de nós diante daquilo que a gente vive. Então, não é apenas uma questão, fui até Cruzília, fui lá, fiquei no hotel X, fomos... Fizemos a cora, foi legal, não foi legal, estava calor, estava frio, plantei a árvore, nossa, gostei dessa árvore, gostei daquela, que legal isso, que legal aquilo. Depois choveu, me molhei, não me molhei, como foi? O carro atolou, não atolou, o que foi? Então, tudo isso faz parte, mas diante disso tudo, o que acontece dentro de mim? E pode parecer estranho, mas eu acho que a resposta que a maioria de nós diria é não sei. Né? Porque a gente não tem essa atenção. A nossa atenção, normalmente, ela está principalmente colocada para aquilo que a gente está fazendo. Ela está principalmente colocada para fora. Em boa parte do tempo. Por isso que é muito difícil conseguir ter uma consciência mais constante do que está acontecendo dentro, de como eu estou vivendo, o que eu estou cultivando, etc. Próprio pelo fato que isso seja
mais difícil e ao mesmo tempo importante, é aqui que vem a importância da gente gerar a motivação. Que é importante a gente pensar antes de fazer. Ok, o que eu quero? O que eu quero gerar? Qual que é o momento no qual eu me encontro? Eu preciso ter mais consciência, eu quero poder ter uma conexão mais profunda, quero fortalecer minha fé. Não, eu estou precisando ter mais esforço entusiástico, ou eu quero poder melhorar o meu relacionamento com as pessoas como um todo ou com alguém específico. O que eu quero fazer? Qual que é o processo? Por que eu estou fazendo isso? Okay? E poder gerar uma motivação interna para aquilo que a gente vai estar fazendo externo, depois direciona. Vai tendo um efeito depois daquilo. Okay? Então isso é uma coisa que, para quem ainda não tenha gerado essa motivação, seria importante a gente ainda fazer, ainda estamos em tempo. Né? Então a gente está aqui, então qual que é a direção? Qual que é o momento no qual eu estou? O que eu quero gerar dentro de mim efetivamente? Qual é a direção que eu vou dar para essas ações que eu estou cumprindo aqui? Okay? Então toda essa energia que eu coloquei de vir até aqui, de ir até a estupa, de plantar as árvores e assim por diante, qual que é a intenção disso? Okay? E nisso a gente tem um espaço para poder refletir e se conectar com uma direção, com uma motivação, com uma intenção e poder direcionar a nossa energia. Okay? Isso, em geral, é importante, né? Como a gente diz, a Tisha tem em dois contextos, mas no Lojong, em geral, se diz Toktanila Chawani. Existem duas ações, uma no começo e uma no final. A ação que a gente deve sempre fazer no começo é gerar a motivação. Então, quando a gente começa a fazer algo bom, é importante nos lembrar do porquê estamos fazendo aquilo. Qual é a intenção? O que eu quero? E a motivação, muitas vezes, ela é uma razão que transcende a ação em si. Então, a motivação de comer chocolate não é comer o chocolate. A motivação de plantar a árvore não é plantar a árvore. Né? Tem algo que transcende aquela ação, que tem a nossa motivação. É baseada num sentimento, tem um direcionamento para onde a gente deseja que aquela ação leve, qual é o benefício que a gente quer que aquilo leve a médio e longo prazo, de que maneira que a gente imagina se transformar diante daquilo. Então, poder se conectar com a motivação. A motivação mais ampla que normalmente é lembrada é a motivação de desenvolver generosidade, moralidade, paciência, esforço entusiástico, concentração, sabedoria, para poder se tornar um Buda, para poder ajudar todos os seres. Quando a gente faz em Buda, Dharma e Sangha, toma o refúgio até a iluminação, com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres. O que a gente está fazendo é gerando a motivação. Mas eu acho que é bom ter uma motivação bem geral, assim, mas é bom também a gente poder conectar com coisas mais específicas. Okay? Então a gente está nesse momento também, a gente está no começo de um ciclo, que é o começo de um ano. Então desse momento poder pensar, alguns podem talvez estar se encontrando no momento no qual está terminando um ciclo, e isso leva para um estado de bardo. Esse estado intermediário, onde terminou uma coisa, mas eu ainda não me desapeguei do todo dela, aquela identidade que eu tinha lá, não comecei outra ainda, mas o que eu vou fazer, para onde que eu vou fazer? E esses momentos são super valiosos, porque são os momentos também nos quais nos permite como posso dizer, desvincular da identidade anterior. E poder nos permitir de olhar para frente de outra maneira. Né? Então, terminou um ano, qual que é o próximo ano, como eu quero ser nesse ano, pode ser uma coisa relacionada com trabalho, pode ser uma questão relacionada com relacionamento, com saúde, com várias coisas que podem ser essas. Né? Por exemplo, eu pessoalmente tomei um compromisso comigo mesmo para esse próximo ano, que para mim, na verdade, é de final de fevereiro, começo de março em diante, começa,
Porque quando eu fiz o compromisso, eu já estava com a agenda totalmente já toda lotada, então eu falei, não dá para, eu preciso seguir depois. Mas eu tomei o compromisso comigo que eu vou, por um período aí pela frente, fazer as coisas com mais calma. Porque eu venho de um período, por exemplo, já de muitos anos aí, onde é sempre muito uma coisa depois da outra, sem nunca ter um espaço entre elas, com bastante intensidade. É ótimo estar ocupado com coisas boas. Porém, eu comecei a ver sobre mim mesmo o efeito disso e o efeito dessa intensidade sobre outras pessoas também. Né? Me lembro uma vez que eu estava lá fazendo alguma coisa, não sei, lá na Itália, trabalhando, alguma coisa do centro, entre as várias coisas que eu fiz, tinha as pessoas que estavam fazendo junto comigo. Um dia o Rinpoche veio e me deu uma bronca, dizendo, Lama, people need eat. Pessoas precisam comer. Porque eu nunca respeitava horário para comer, eu simplesmente saía fazendo, ficava até super tarde à noite. Então, assim, eu percebi que também não tenho mais 20 anos. Então, é um momento no qual eu preciso, e eu vejo no momento no qual a prioridade não é criar, mas é dar estabilidade para aquilo que existe. Então, isso requer outro tipo de energia também. Né? Então, eu, por exemplo, gerei o compromisso que eu quero, estou reconhecendo esse momento de passagem para poder fazer as coisas com mais calma, poder criar um espaço, poder valorizar o dia a dia, poder fazer isso que eu acho que é super importante. Ainda mais numa época na qual a gente vive, na qual é tudo tão rápido, tão corrido, a gente tem que fazer um pouco o esforço inverso, né? De poder um pouco gerar um pouco mais de calma, gerar um pouco, diminuir as interações, ver quais são as prioridades. Né? Eu estava lendo, esses últimos dias, peguei um livro que eu tinha comprado, a última vez que eu vim aqui no Brasil, nunca tinha começado a ler, e estava falando um pouco sobre o fato que a gente existe uma ideia um pouco ingênua, que quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação a gente tiver, melhor resultado a gente vai ter, mais clareza a gente vai ter das coisas. Quanto mais informação tiver, melhor decisões a gente vai tomar, mais sabedoria a gente tem. Mas a nossa experiência nos mostra que não é assim, né? Quanto mais informação de qualidade a gente tiver, talvez até que seja correto. Só que a gente coloca uma quantidade de informação enorme entre coisas que têm significado com coisas que não têm nenhum significado, de vários níveis, soma tudo e a gente fica totalmente saturado, está entupido. Então falta espaço para poder refletir, para poder meditar, para poder ter um entendimento, uma experiência um pouco mais profunda, muitas vezes. Então por isso que eu tenho visto a importância que tem de poder dar prioridade e fazer melhor fazer menos do que fazer mais, no sentido de fazer as coisas com calma, se faz tudo o que tem para fazer, mas com uma certa calma, com uma certa presença, eu acho que isso é super importante. Então, assim, a gente poder colocar, ver que se termina um ciclo, mas porém a gente precisa, ao mesmo tempo, como eu posso colocar isso? Tomar posse da nossa própria vida. Porque tem muitas vezes que a gente vive na sensação que aquilo que a gente faz, ou que a gente pode ou não fazer, não depende tanto da gente. Ah, não, eu gostaria de fazer as coisas com mais calma, mas olha que acontece isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque aqui, porque lá. E quando a gente vê, não faz, não vai. E a verdade é que depende de nós a nossa vida, né? Então tem uma hora que tem que saber falar não. Tem uma hora que fala não, isso não é porque eu não tenho nada contra você ou contra isso, simplesmente a prioridade nesse momento é outra. Poder tomar as escolhas, né? Diminuir o número de escolhas que a gente toma. Alguém tem uma ideia de mais ou menos quantas escolhas a gente faz por dia? Algum número? 1.500, algum outro número? Mais, menos?
Hã? Mais quanto? Alguém está respondendo aqui. Se diz que o número de escolhas que a gente faz por dia, em média, hoje em dia, são por volta de 30 mil escolhas. Por dia. Escolhas são: levanto, não levanto, tomo, não tomo, faço, não faço, vou, o que eu vejo, essa página ou aquela. A gente tem uma quantidade enorme e tem uma questão interessante. Imagina, acho que todos já passaram pela situação de estar com o menu de um restaurante na mão. E aí, de repente, fez o pedido, é como se relaxasse depois que fez o pedido. Ok? Por quê? Qualquer escolha, pelo mais que seja importante ou pelo mais que ela seja banal, não tem importância, ela gera um estado de estresse. Sobe o cortisol, gera uma tensão, é visto como se estivesse diante de uma certa ameaça. Então, gera tensão. Tomar decisões gera tensão, isso faz parte. E quando a gente tem uma decisão, pelo mais que passa o tempo que a gente não toma, eu tenho que tomar essa decisão e eu não tomo ela, aquela tensão fica, ela vai crescendo. Por isso que muitas vezes é melhor até tomar uma decisão, mesmo que não esteja certa, do que não tomar a decisão e deixar um negócio lá, porque de uma certa maneira aquilo vai nos corroendo. Ok? Então, uma das questões super importantes para a gente hoje em dia é também diminuir o número de decisões que a gente toma. Estou falando de coisas bem simples mesmo. Né? Me veio em mente, uma vez eu vi um documentário de um cientista meio maluco, um inventor, mais que um cientista, um inventor. Ele foi o cara que inventou aquele negócio Segway, que é aquele tipo de carrinho só de 2 rodas, assim, né? E ele inventou um filtro para água super bom para fazer hemodiálise e outras coisas assim. E tinha lá no documentário, tinha lá a casa dele, uma casa super bonita, enorme, com hangar de helicóptero. Ele abre um negócio de vidro, ele sai com o helicóptero para ir trabalhar, volta, não sei o quê. Aí tinha o closet do quarto dele, um closet enorme, onde tinham todas calças e camisas idênticas, assim, tudo idêntico, tudo igual. E porque ele falava, a minha vida é o meu trabalho, então para mim, todo dia é meu dia de trabalho, e eu não quero ocupar minha mente com o que eu vou vestir. Steve Jobs usava, muitas pessoas usavam a mesma coisa para tomar menos decisões possíveis. E muitas pessoas que têm o peso de ter que tomar decisões que tenham importantes, tentam diminuir o quanto mais possível as decisões menores. Porque mesmo que seja uma decisão pequena, ela acaba ocupando um espaço e gerando uma tensão. Okay? Então tem um lado no qual a gente vem de um momento no qual a gente criou um pouco essa visão que quanto mais eu puder escolher o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, melhor vai ser para mim. Eu não estou totalmente de acordo. Okay? Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de poder agir como a gente quer, de poder ter a nossa liberdade, mas ao mesmo tempo também ter a liberdade de não ter que ficar escolhendo muita coisa. Poder diminuir o número de coisas que a gente fica olhando, buscando, tendo que interagir, tendo que, ao mesmo tempo, decidir e escolher todos os dias. Né? Porque um dos problemas maiores que a gente tem nos tempos de hoje, mesmo em relação ao Dharma, é o fato da gente ter um nível de estresse crônico, que leva para um nível de inflamação crônica, que é uma das principais causas do câncer também. Né? Então isso a gente tem que diminuir, onde a gente tem as possibilidades de estresse, as possibilidades de gerar esse tipo de tensão, de estresse, etc. E uma das maneiras é diminuindo as escolhas que a gente toma, podendo ter escolhas que são tomadas, já estão lá feitas, a gente não tem que ficar cada vez revendo o que é. Isso é uma coisa importante. E também criar contextos no qual a gente consiga um pouco mais relaxar a mente, ter menos objetos, para poder também ter mais espaço interno.
E uma só coisa antes, então só lembrando da importância da gente também muitas vezes sair do nosso contexto, porque quando a gente está no contexto do dia a dia, a gente fica preso e muitas vezes a gente nem consegue ter a força de se desconectar para pensar de uma maneira diferente. Sair ajuda para isso também muitas vezes, né? E a nossa tendência muitas vezes é tentar ir a lugares e fazer atividades que vão outra vez preencher totalmente os nossos sentidos de coisas, ver lugares super bonitos, comer comidas maravilhosas, ter experiências fortes, especiais, quando o que a gente precisa, na verdade, muitas vezes é ter menos experiências, estimular menos os sentidos, para poder criar mais espaço. Acho que isso é importante também. Okay? E uma coisa só que eu lembrei antes, que eu queria só trazer rapidamente, quando o Rinpoche disse a importância de a gente ter os nossos lugares de peregrinação, uma das questões, por exemplo, é esse ano a gente está organizando a viagem para o Tibete, né? Eu tive recentemente, setembro passado, eu tive no Tibete, e as bênçãos estão lá, um lugar maravilhoso em vários sentidos. Porém, por exemplo, para que a gente possa fazer uma peregrinação bem, poder praticar bem, etc., uma das coisas que a gente precisa, vindo da cultura da qual a gente vem ainda mais, é poder ter a liberdade de fazer mais ou menos o que a gente quer, né? Então, por exemplo, no Tibete hoje em dia, eu aproveito para... Isso vai ser dito depois na organização da viagem, antes que qualquer pessoa decida de vir ou não. Mas nesse momento no Tibete, por exemplo, a gente está lá num grupo, não é possível, vai no Gompa, faz o Guru Puja junto, faz a autocura junto. Essa possibilidade não existe. Por um simples fato que na China, hoje em dia, a lei é que existe liberdade religiosa, mas é proibido o proselitismo. Então, o que acontece? Você, na tua casa, reza para quem você quer, medita como você quer, faz o altar que você quer, faz o que você quer, ninguém vai dizer nada. Porém, você não pode ir para os outros dizer o que eles devem fazer e não deve ter reuniões de grupo também, são bem restritas. Então, o que acontece é o lama tibetano de uma certa região pode reunir, dar ensinamentos públicos para as pessoas que são daquela região que já por gerações seguem aquela tradição. O lama tibetano não pode dar ensinamentos públicos em Pequim, por exemplo. Pode ir na casa de alguém e fazer privado, particular? Pode, mas não pode fazer alguma coisa pública. E pessoas que são de fora da China não podem, por lei, fazer atividade religiosa na China. Então, nós não somos chineses, eu não sou chinês, nenhum de vocês é. Quando a gente vai lá, a gente pode fazer a nossa própria prática, mas não pode fazer uma atividade religiosa pública. Então, o que ocorre? A gente vai nos lugares sagrados, na verdade o que a gente faz é vai andando para receber as bênçãos, cantando os mantras em voz alta, faz as prostrações, pega as bênçãos, mas uma coisa que não é possível, que mesmo quando era possível, a gente fazia pouco, porque estava todo mundo tão cansado que acabava não acontecendo muito. Mas sentar todo mundo junto no Gompa lá, fazer o puja junto, sentar todo mundo junto, fazer a autocura, ter um momento de ensinamento todos juntos, é uma sensação esquisita, mas o que a gente está fazendo agora seria ilegal. Então, isso é uma coisa assim que é delicado, ok? Estou aproveitando já para lembrando quando o Rinpoche fala, a gente precisa do nosso lugar sagrado, tem uma razão por vários sentidos do porquê disso, né? Mas, e só lembrando desse ponto também, porque em relação ao Tibete, é uma coisa que é importante da gente estar sabendo desde antes disso, né? Isso não é uma coisa que é só relacionado ao Tibete, é toda a China, né? E o governo nos últimos anos tem voltado muito, muito mais para os princípios fundamentais comunistas, né? Para os valores originais comunistas, no bem e no mal, né? Então, essa parte da religião, o que eles não querem de forma alguma é que a religião tenha qualquer espaço para manipular a população. Então, cada um faz o que quer na tua casa,
com a tua família, entre os seus amigos, em casa, mas não pode. E quem é de fora não pode mesmo. Então eu, por exemplo, quando eu for, essa última vez que eu tive, no monastério de Ganchen, onde eu sempre fui, foram lá antes e falaram, o Lama Michel está vindo aí, não pode dar cata para ele, não pode fazer cerimônia, nada de oferenda do mandala, porque ele é um turista, não é um lama. Né? Então, assim, aí depois foi lá, conseguiu dar um jeitinho e tal, a coisa vai, a gente também conhece há muito tempo, sabe? Tem um jeitinho que a gente consegue. No final foi tudo super bem. Mas é importante a gente saber um pouquinho que também existe uma realidade assim. E isso também, ainda mais, nos traz a importância de a gente poder cultivar o que a gente tem aqui, poder valorizar o que a gente tem, que também não é nada óbvio. E o que a gente tem é super, super valioso. E ao mesmo tempo o Rinpoche fez um trabalho importante que toca a nós dar continuidade, que é de poder trazer também a energia para esses locais. E um lugar sagrado, ele tem dois aspectos importantes que mantêm ele um lugar sagrado. Existe aquele que o abençoa inicialmente e aqueles que depois, através das peregrinações, das preces, da conexão, da fé e todo o resto, mantém aquele lugar sagrado vivo. Isso faz toda a diferença. Eu lembro com o Rinpoche de ir em lugares sagrados, ele fala, a gente tem que reativar esses lugares sagrados, porque por muito tempo não foram usados, né? Então isso que é o fato da gente ir aos lugares que a gente teve a fortuna de ter uma pessoa como Lama Ganchen Rinpoche que tinha essa capacidade de criar esses lugares, de reconhecê-los, de gerar essa energia e todo o resto. Então toca a nós também nutrir e cuidar, para manter viva essa energia também para todos nós. Ok? Então eu lembrei assim disso, da questão do... quando a gente fala de ter o nosso próprio lugar de peregrinação, porque mesmo, o próprio Borobudur na Indonésia hoje, uma das razões que a gente não organizou a viagem nesses últimos anos, uma razão é que eu decidi que eu vou fazer uma peregrinação por ano, ponto. Não dá para fazer todo ano Nepal, Borobudur, Tibete, Brasil, Itália, não dá. Eu ou me clono algumas versões de mim, eu fico em Ebalan, os clones vão para as emanações, vão para os outros lugares, ou se não, precisa fazer, então, a minha ideia é fazer a viagem no Brasil, claro, todos os anos, possivelmente 2 vezes por ano, mas ir para o Nepal uma vez a cada 3 anos, Borobudur, se der certo, uma vez a cada 3 anos, então vai fazendo assim, cada ano num lugar diferente, né? Porém, Borobudur a gente não fez nada até agora, porque hoje em dia a situação lá está diferente, e não é possível, como antes, ir com um grupo grande até a estupa, sentar lá, fazer a prática, fazer as circunambulações, isso já não é possível. Por questões, não nesse caso de governo, de leis, mas por questões da proteção do monumento, então tem um número máximo de pessoas que podem subir, um tempo máximo que pode estar, um custo alto para entrar cada vez, porque também quando eles têm que limitar o número de pessoas que vão até a estupa, o jeito que fazem faz ficar bem caro e limita o número de horas, né? Então seria bem difícil nesse caso ir com um grupo grande, onde pode estar passando 2 horas, 3 horas na estupa, $50 por pessoa para passar 2, 3 horas e não pode nem sentar para fazer a prática, só pode dar volta com o guia. Não funciona, né? Então a gente ainda está tentando ver aí como que isso vai se desenvolver. Então, mais uma vez a gente vê que o Rinpoche, na visão dele, tinha razão, né? Da importância a gente poder cuidar aqui e ter esse espaço, poder fazer a nossa peregrinação, etc. aqui. Ok? Então isso, assim, na verdade, só tocando alguns pontos, mas eu gostaria agora de fazer as 21 taras, o Puja do Protetor, alguns mantras dedicados para que cada um possa um pouco pensar nesse momento, em qual momento cada um se encontra. Terminamos um ano, estamos começando um outro. Na verdade, o ano novo ainda não começou, porque o carnaval ainda não ocorreu, né? Na verdade, o ano lunar começa com o carnaval, né? Então, não é só a questão do Brasil, que normalmente
O ano começa depois do Carnaval. Mas isso para dizer que temos ainda aí um tempo, um espaço para que a gente possa dizer, ok, para onde eu quero ir, o que eu quero realizar, em que direção eu quero seguir nesse ano que está entrando, ok? E aí a gente se concentra um pouquinho.